Bom, a primeira pergunta eu quero fazer para o Denis Miranda. A gente sabe que no Exército tem, como na vida civil, tem várias tendências. Tem tendência de esquerda, tendência de direita, tem socialista, comunista, fascista, tem todas as tendências você vai encontrar dentro do Exército, como você encontra na vida comum, né? Na vida política. Eu pergunto, você defende, por exemplo, a intervenção militar? E se a intervenção militar fosse feita por militares da esquerda? Sérgio, bem eloquente a pergunta. Eu tendo um viés de direita, ficaria assustadíssimo com isso. No entanto, o que a gente vê dentro das forças militares, que ela é uma instituição de caráter onde a hierarquia e a subordinação às leis, ela vem se mantendo desde o histórico dela, desde o começo. Desde a primeira vez que ela foi ativada contra a Coluna Prestes, enfim, ou antes, se a gente for falar, desde a Guerra do Paraguai. O militarismo, ele respeita a hierarquia. E dentro disso eu não teria nenhum medo com relação ao que aconteceria. Nós tivemos durante o período do militarismo, após o contragolpe de 64, várias tendências. Uma que era de passar logo, Castelo Branco ia passar logo o poder. Depois a gente teve as tendências mais ditatoriais, que foram mais duras, tiveram que ser mais duras. E depois a gente veio o período de transição. Ou seja, se tivesse algum risco muito sério, a gente não teria uma transição para o período democrático de volta de uma forma tão segura, tão tranquila. Então eu acredito muito na instituição militar. Eu acredito muito nessa instituição que foi pautada dentro dos princípios de proteção da pátria e da nação. Sim, mas se você defende intervenção militar, pelo menos no seu comportamento aí, na sua ficha, não consta que a sua intervenção militar envolva questões ideológicas. Quer dizer, pode ser por qualquer uma das tendências, você se satisfaria? Eu respeitaria, porque o objetivo maior não é a gente seguir a tendência esquerda ou direita. O objetivo maior é o nosso povo ser respeitado em seus direitos, ser respeitado em suas vontades. E a vontade, no caso da vontade da democracia, seria eu ser respeitado no que eu voto. Hoje, não interessa se é de esquerda, se é de direita, a tendência, nenhum político me representa. Então, dentro do que vier da tendência de uma intervenção militar, aquilo que for decidido, eu tenho que aceitar. Porque eu tenho confiança na instituição, confiança de que ela vai fazer o melhor para o país, independente da tendência, seja de esquerda ou de direita. 1 minuto para a réplica, Fausto Mato Grosso. Olha, o caráter profissional das Forças Armadas é regulado na Constituição. E as Forças Armadas têm como chefe supremo o Presidente da República. Então não existe a tal intervenção militar constitucional. A intervenção militar será sempre inconstitucional. E a própria propaganda da intervenção militar, que o teu movimento está fazendo, se configura crime na legislação brasileira. Pela Lei de Segurança Nacional, do tempo da ditadura, mas que vale até hoje, fazer propaganda de processos ilegais pela alteração da ordem política, pena de detenção de 1 a 4 anos. Incitar animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Ou seja, o que se propõe não é intervenção constitucional, mas um golpe de Estado. 1 minuto para a tréplica, Denis. A gente se baseia no primeiro artigo que vem: todo o poder emana do povo. Claro, lembrando que esse poder emana do povo diante da representação política por ele eleita. E também com base no segundo artigo, onde diz que os poderes devem ser autônomos e viver em harmonia. E a gente chega num estado do país hoje que a gente tem dúvida se os 3 poderes estão autônomos, onde legislativo fica subordinado ao executivo e o judiciário acaba tomando posturas que deixam em dúvida
se realmente os três poderes estão funcionando. Baseado nisso, a gente não está incitando, baseado nisso é um clamor do povo junto às Forças Armadas que cumpram a sua atribuição de defender o país. Contra uma desordem que a gente vê hoje, nacional instaurada. Tempo esgotado. Sérgio, sua pergunta agora para o Fausto Mato Grosso. Fausto, o regime militar de 64 a 85 foi um período positivo da história brasileira, segundo aqueles que defendem a intervenção militar, aqueles que defenderam o regime. Teve gente que até o final do regime defendeu e que continua defendendo. Segundo eles, o país viveu uma época de crescimento econômico, baixa criminalidade e sem corrupção. Você concorda? A corrupção, começar por aí, porque é um mote, inclusive, atual, né, da proposta da intervenção. Corrupção havia na ditadura, só que não era divulgado, não era permitido divulgar. Quem acompanhava a política lembra do Maluf, lembra do ministro Andreasa, lembra dos escândalos do Hernani Gouveia, do Antônio Carlos Magalhães. Ou seja, existia corrupção sobre a ditadura, só que não se podia noticiar, não se podia denunciar. Era uma época que os grandes jornais nacionais saíam, né? O Estadão, a Folha, saíam com trechos em branco ou com poemas de Camões, porque não era possível falar da realidade brasileira. Concordo que a corrupção hoje se transformou numa questão muito mais grave, virou sistema de poder, por irresponsabilidade de segmentos populistas que inclusive apostaram na corrupção como sistema de governo, como modo de atingir o governo e se manter no governo. Isso eu concordo, mas o remédio para isso é a intervenção das instituições que estão funcionando talvez num ritmo e numa efetividade menor do que a gente gostaria, mas sempre serão as instituições da democracia o remédio para combater a corrupção. Não é possível atribuir a um outro poder de fato, por exemplo, as Forças Armadas, assumir o papel de julgar corrupto, de prender corrupto, de destituir presidente da República. Então, esse é um problema que a sociedade vai ter que resolver com mais democracia, vai ter que resolver no processo de disputa política, vai ter que disputar nas próximas eleições. A política vai ter que se renovar nas próximas eleições e eu vejo vários sinais positivos de que isso pode vir a ocorrer. Essa ideia do golpe militar, de candidaturas radicais de direita, é fruto, inclusive, de um tempo em que no Brasil se apostou na diferença, no nós e ele, nós e essa gente que aí está. Foi um processo de radicalização que fez com que a direita, pela primeira vez, se assumisse como tal. Ótimo, cabe direito na democracia. Agora, não cabe à direita atentar contra a democracia regulada pelo processo todo da Constituição. Denis, 1 minuto para a réplica. Acredito realmente no que o processo democrático ele deveria ser o mais saudável possível para a população. No entanto, a gente tem uma política de oligarquia. As pessoas não votam diretamente nos seus candidatos, não escolhem seus candidatos. Para mim chegar a me candidatar e representar alguém, eu teria que passar por um crivo partidário. E até eu chegar lá, eu teria que fazer várias concessões, como os políticos de hoje fazem. Eu acredito que o período militar teve problemas sérios, sim, com corrupção, mesmo porque ele não foi um período militar fechado. Ele foi um período militar que distribuiu o poder entre governadores que eram indicados, prefeitos que eram eleitos, e como todo ser humano é passível de erros, os militares também tiveram os seus. Mas não era essa corrupção sistematizada de hoje, essa corrupção que o senhor tão bem salientou, onde a política se faz com base em corrupção. Quanto eu tenho para ser eleito? Onde a gente tem governos ilegítimos eleitos. Tempo encerrado. 1 minuto para a tréplica. Fausto Mato Grosso. Olha, hoje nós temos políticos
empresários poderosíssimos presos. Hoje nós temos uma emergência na sociedade de forças que propõem a renovação da política. São vários os movimentos que amadureceram nesse processo de luta contra a corrupção, que estão aí apontando a entrada nos partidos políticos, com quadros novos, com quadros que venham da sociedade. Eu aposto nesse processo de renovação. Existe uma meia dúzia, pelo menos, de movimento que estão discutindo a possibilidade do cidadão comum participar da política. A política é uma coisa muito importante para deixar só na mão dos políticos. Então, eu aposto na possibilidade que a gente vê surgir nesse momento da cidadania ir para dentro dos partidos políticos. Restrições nas regras de funcionamento existe. Ok. Uma pergunta para o Denis Miranda. Denis, você que é a favor da intervenção militar, a gente sabe que o trabalho da imprensa, das mídias sociais, das redes sociais, tem sido crucial para a denúncia dessa corrupção, que justamente trouxe à tona, a possibilidade, ou aí grupos como o seu, que defendem a volta dos militares ao poder, com o objetivo principal de combater a corrupção. No regime militar, a gente sabe que a imprensa ela fica sufocada. Isso é um fato. Países que hoje têm as suas ditaduras, os seus regimes apoiados aí pelos militares, aqui a nossa vizinha Venezuela. Sim. A imprensa é o primeiro setor sufocado quando acontece esse tipo de poder. Qual o risco que você vê para justamente trazer à tona os problemas que a imprensa traz com a intervenção militar? Carmen, eu vejo a intervenção militar nesse momento não como aquela utopia ou como aquela nostalgia que as pessoas viam de um governo militar passado. A gente sabe que ocorreu com o apoio do Grupo Globo e outros que possibilitou que na época houvesse a derrubada do governo Jango. Foi com o apoio da imprensa que aconteceu. E a gente sabe o quanto também eles fecharam os jornais depois disso. Mas eu acredito que hoje a gente vive num mundo globalizado, um mundo diferente. Apesar da Venezuela ter caçado até a internet, a gente vive num mundo globalizado. Eu acredito que no Brasil, com a condição de apoio que tem hoje, essa intervenção ela tem mais o cunho de retirar momentaneamente os políticos corruptos do poder, coisa que a gente não está conseguindo com a forma da lei, não está conseguindo com respeito. Mas teria que ser fora da lei, então? não, desculpa, não é isso que eu quis dizer, perdão. Sou uma pessoa simples, como disse. Não está conseguindo com a justiça tradicional, com essa justiça que a gente vê, com o Supremo regendo as regras, com o Legislativo passando a mão em cima da cabeça do Executivo, com todo mundo corrompido. A gente não está conseguindo fazer isso. Existe sim um grande levante, existem juízes de primeira instância enfiando a cara e brigando e lutando, mas quando chega num patamar acima, as coisas barram. Eu quero acreditar com muito carinho que o povo brasileiro, gostaria que o povo brasileiro elegesse seus representantes, mas eu não vejo hoje ninguém me representando lá em cima. Eu não vejo. E todo aquele político que surge, aparece, de repente ele é taxado como fascista, como populista. Essa é uma questão que nos deixa... Quem é que vai me representar em 2018? Quem é que vai me representar de verdade? Quem vai me representar? Eu tive a grata satisfação de ver um candidato vereador meu ser eleito depois de 6, 7... Mas se foi eleito foi com muito trabalho, com muita luta, muito tempo. A gente não vê a população sendo representada. E os que lá chegam fazem concessões absurdas. Vendem a população, vendem o voto que receberam, vendem tudo isso em troca de benefícios próprios ou sei lá o quê. É nesse ponto que eu me baseio. Sinto muito, eu sei que corre esse risco, fico preocupado com ele, mas espero e confio nas instituições militares, como sempre. Fausto, 1 minuto para a réplica. Ou seja, em resumo, você propõe que as Forças Armadas substituam o Supremo. Convenhamos que por
mais lento, mais ineficaz, isso seria um absurdo, porque nós já vivemos a ditadura militar e sabemos do arbítrio, né, e das consequências para a vida da população, para perseguição, mortes, desaparecidos. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, quem mandava durante a ditadura aqui era o comandante da antiga 9ª Região Militar. Até briga de marido e mulher, ele tinha que ser consultado. Essa era a realidade. Eu vivi, você não viveu. Por isso, o apoio a esse tipo de solução encontra-se, tem pesquisa, nos jovens que não conhecem, não tiveram a oportunidade da participação política, porque a ditadura inibiu isso. Nós temos um vazio de gerações com participação política. E, como dizia um amigo meu, fica para a próxima. Fica para a próxima. Por favor, Denis, sua tréplica. General Pitaluga, né? Realmente, o caso da ANTA Quer conceder o tempo? Pode falar, Fausto. É o mais crasso. O meu amigo dizia o seguinte: o problema não é o Médici lá em Brasília. Emílio Garrastazu Médici, general. Emílio Garrastazu, o ditador da época. O problema é o delegado de Jaraguari. Porque o esquema de violência, né, baixa em todos os níveis da sociedade. Até brigas pessoais eram enquadradas como atos de subversão, as pessoas punidas, assassinadas, de subordinação. Eu, por exemplo, fui punido pelo governo militar porque lutava pela democracia. Fui afastado da universidade, só voltei depois com anistia. Isso foi de uma violência que eu vivi na pele, conheço, e que as gerações que hoje apontam essa saída não tiveram a oportunidade, e talvez esse debate ajude um pouco a conhecer todos os rebatimentos e implicações de uma iniciativa dessa natureza. Vou reduzir sua tréplica para 30 segundos. Obrigado, Carmen. Muito rápido que eu quero colocar. Não vou negar, nem vou tirar da conta dos militares nenhuma das vítimas que foram atribuídas na Comissão da Verdade. Mas a gente tem no Brasil, tivemos no Brasil uma Comissão da Verdade que apurou 434 mortos e desaparecidos. 191, de acordo com a Comissão da Verdade, foram assassinados, 210 desapareceram e 33 foram considerados desaparecidos. Na minha santa ignorância, eu não sei qual a diferença. Mas, enfim, se a gente for falar em Comissões da Verdade, Uruguai, 51 mil mortes, Guatemala, 6 mil, Chile, 3 mil. E se a gente for virar o disco, o Holodomor, o Holocausto ucraniano, que aí é um outro motivo que o exército defendeu, foram cerca de 7 milhões de mortes. Foi branda, acho que não foi ditadura, foi dita mole. Tempo esgotado. Fausto Mato Grosso, minha pergunta para você é a seguinte: a corrupção é o grande problema, né? Nós estamos enojados de ver o que vemos todos os dias, de ter que noticiar como jornalistas essa farra com o dinheiro público que afeta principalmente saúde, educação e segurança, que é o tripé, né, que faz um país, um estado, um município andar para frente, que faz o cidadão poder trabalhar tranquilo e as pessoas viverem com pouco mais de tranquilidade. Qual é a alternativa, que não a intervenção militar, na sua avaliação, para diminuir, pelo menos, essa corrupção que a gente vê? Colocar na mão do povo. Como? Temos eleições. Tem que ser um momento, essas próximas eleições, de renovação da política. Existe uma série de dificuldades da institucionalidade do processo eleitoral. Mas nós vamos ter que apostar nesse caminho. Não votar em corrupto, combater, inclusive, a corrupção que existe no cidadão, porque o sujeito cobra muito dos políticos, mas, na verdade, na sua ação cotidiana, não corresponde a isso. Por exemplo, emendas parlamentares. Quem que não quer uma emendinha parlamentar, para a sua prefeitura, para a sua ponte, para o seu bairro? Todo mundo corre atrás disso, que é um instrumento
de corrupção. Emenda parlamentar e financiamento público de campanha, financiamento privado de campanha, são fontes da corrupção. Essas questões têm que ser enfrentadas. Então, a saída é a renovação da política. Nós vamos ter, no próximo ano, uma oportunidade de renovação da política. Se o povo apostar na renovação da política, nós vamos dar alguns passos. A corrupção não é um problema sistêmico, nada está garantido, mas está tudo na mão do povo. As alegações que o movimento de defesa da intervenção constitucional fazem é corrupção, e corrupção ele não pode se colocar no papel de juízes. Tem que apostar na eficácia da ação da justiça. E o tal do perigo comunista é uma brincadeira. De quem que eles estão falando? Fomentando o comunismo no Brasil. Estão falando da China, por acaso? Não, né? Estão falando de Cuba? Não, né? Estão falando da falida, quebrada Venezuela, que não tem dinheiro nem para importar alimentos, que só produz petróleo? Não. Quer dizer, é uma bandeira, para assustar a população. Não existe esse perigo comunista que existia lá em 64 no contexto da Guerra Fria. Só que pegava os que pregavam a ruptura constitucional para implantar um regime socialista, mas no rastro dessa questão foram pegando todos os democratas. Foi sumindo gente, desaparecendo. Ele estava falando que a ditadura foi uma dita branda. Tempo encerrado, Fausto, tempo encerrado. Eu preciso respeitar o tempo. 1 minuto para réplica, Denis. Então, professor, levando isso em consideração, que houveram os excessos do período militar, mas que realmente ela não foi todo esse aperto. Tanto que a gente teve professores que continuaram, como Marilene Chauí e o Mauro Liares, continuaram dando aula na USP, trabalhando normal, mas essa questão do comunismo, ela talvez não seja hoje como era na União Soviética, eu levanto a bandeira, põe o exército para marchar, mas a gente teve um partido que ficou agora no poder durante um certo tempo, trouxe a questão da Comissão da Verdade, e acho que fez menos ainda que anistia pelas pessoas que estiveram envolvidas na época, mas nós tivemos um partido que trouxe a Comissão da Verdade, trouxe tudo aí à tona, defendeu uma bandeira, e hoje a gente vê um viés ideológico muito grande. Tempo esgotado. Fausto, sua tréplica. Olha, aproveitando para falar da dita mole, você não sabe, Denis, porque a tua geração não viveu isso, o que é ter um desaparecido na família. E eu tenho vários amigos desaparecidos. Você não sabe o que é ter uma morte. O desaparecido é aquele cidadão que você não sabe se está morto ou se está vivo. O Sérgio Cruz há de lembrar o deputado Furtado, Alencar Furtado, que descrevia essa situação. Foi seu colega na Câmara. Eram mulheres, esposas, que não sabiam se o marido estava vivo ou estava morto. Ele falava, são viúvas do talvez, do acaso. Pessoas que foram assassinadas, estupradas na prisão. Tempo esgotado, Fausto. Agora, um faz uma pergunta para o outro com 2 minutos para a resposta, sem direito à réplica, tá bom? Vamos lá. Denis, você pode perguntar para o Fausto Mato Grosso. Professor Fausto, como o senhor vê que seria uma democracia perfeita? Como isso iria acontecer com o atual quadro que a gente tem hoje? Como as pessoas conseguiriam votar no seu político e como esse político se representaria? Eu só quero citar aqui agora o caso de passar
a investigação contra o Temer. 72% da população nas vésperas de junho, numa pesquisa, apontava que a população queria que a investigação do Temer prosseguisse. A investigação foi barrada na Câmara com 262 votos, se eu não me engano, dos 513 deputados. Ou seja, esses deputados representam a vontade do povo? Quando o presidente da Câmara Federal diz que lá não é um cartório para protocolar a vontade do povo, eu realmente me assusto. Como o senhor vê que nós vamos ter a situação para a gente ter políticos que representem o povo? Representem o que o povo deseja. Ok. Obrigado. Fausto. Primeiro, hoje tem políticos e empresários presos, ou seja, a justiça começou a funcionar, é lenta. Segundo, o remédio para melhorar a política é a política de boa qualidade. Nós vamos ter uma oportunidade agora no próximo ano. Ninguém pode se colocar na posição de juiz sem que tenha essa missão constitucional. Um grupo qualquer que tome, militar que tome o poder, ele não é mais imune, né, a erros e a prática de arbitrariedades do que o sistema judicial do país. Então, o caminho é mais democracia, o caminho é mais participação, o caminho é resolver pela eleição, porque é isso que faz o povo aprender e ir crescendo politicamente, para poder melhorar a qualidade da política. Ok. Fausto, sua pergunta para o Denis Miranda? Ô Denis, a intervenção militar é uma violência. Não haveria outra maneira da direita participar civilizadamente do combate à corrupção? Por exemplo, vocês têm um candidato aí, o Bolsonaro, a direita também tem direito de existir dentro da democracia. Eu sou um democrata radical. Ou seja, quem quer a mudança pela via autoritária já tem um candidato. Um candidato minoritário que tem hoje, está disputando nas pesquisas, por causa desse clima de polarização, que vai desaparecer no momento que se construir alternativas de centro, que sejam viáveis. 2 minutos. Professor Fausto, existe saída, sim, dentro da democracia. Eu acredito que Bolsonaro é um candidato de direita que representa hoje grande parte do anseio da população por segurança, por educação, por respeito à família. E digo a família, não estou falando só da família tradicional, não. Ele respeita a família. E ele é contra todo esse viés ideológico que eu falei agora há pouco. Mas, enfim, a grande dúvida de quem fala em intervenção, eu declaro meu voto aberto. Meu voto é de extrema direita, seria do extrema direita ou da direita radical, como vocês quiserem colocar. Eu declaro meu voto sim a Bolsonaro. É uma saída para nós. No entanto, Bolsonaro vai conseguir governar nessa situação de ingovernância que tem? Eu não sei. Ele não fala abertamente. Eu gostaria que ele dissesse, olha, se eu não conseguir governar, eu vou fechar esse Congresso aqui. Estou sendo radical. Vou exigir que os políticos sejam sérios de agora em diante. Quem está devendo, se o Supremo não julgar quem está devendo, o caso Aécio é um absurdo. O caso Aécio Neves é um absurdo. Esse cara está sendo senador nesse exato momento. Ele ameaçou de morte o próprio primo em troca de corrupção. E a gente tem outros casos aí. Então, eu acredito que existe uma saída, que a saída democrática é o Bolsonaro para nós, votar nele. Mas será que ele vai conseguir? Ele vai ter que fazer todo um trabalho de base. Para isso, todos teriam que votar em pessoas mais honestas, em pessoas que não se corrompem. Porque senão, vai ser muito tempo sem aprovar nada. Toda vez que um presidente tenta fazer alguma coisa, ele é barrado por um Congresso. E só consegue quando eu dou o toma lá da cá. Ou a gente muda toda a estrutura política, ou não acontece nada. Bom, o assunto é quente, é atual.
provoca reações dos dois lados. Aqui no WhatsApp, infelizmente, eu não tenho condições de ler todas as mensagens, mas a maioria esmagadora de quem participou aqui mandando a sua opinião é a favor da intervenção militar. A maioria esmagadora. Isso trazendo à tona aqui o que o WhatsApp está nos revelando. Né? Por isso que é preciso debates como esse, é preciso trazer a discussão, trazer à tona e se manifestar mesmo, dizer de qual lado está. Né? As pessoas não podem mais permanecer em cima do muro. Tem que ter realmente uma posição, uma postura. Quero agradecer imensamente Denis Miranda e professor Fausto Mato Grosso por virem até a FM Capital, Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo, explanarem as suas opiniões, externarem as suas posições, assumirem as posições para um debate democrático. Isso é muito importante, né? E o grande objetivo de todos nós aqui é combater essa barbaridade que é a corrupção. Eu quero agradecer, em nome do Marquinhos Faria, que precisou sair para um compromisso. Denis e Fausto, muito obrigada a vocês dois pela presença aqui.